Olá, bom dia! Terça-feira, o seu Aratu 24 Horas já está no ar. Hoje comigo, Dani Mazei. Acorda, minha tia! Acorda, meu tio! Acorda, minha lindeza! Eu sei que tá cedo, mas a gente já tá aqui preparado para trazer notícia, informação e os principais acontecimentos da nossa cidade e do nosso estado. Meu amigo Alex Silvestre pediu uns dias de folga, ele volta na quinta-feira, mas enquanto isso, eu vou tocando o barco aqui junto com vocês, tá combinado? Então vamos nessa, eu já começo falando. Você já mandou a sua mensagem pra gente? Então aproveite, mande a sua denúncia, sua sugestão de pauta para o nosso zap 719-9986-0003. Aproveita e já segue a gente também no Instagram, hein? @TVAratu. E não esquece de me seguir também, me dá essa moral. @DanMazei. Você também pode acompanhar a nossa programação no canal do YouTube da TV Aratu. Vamos aos destaques da edição de hoje? Olha, um grupo criminoso invade a região do Planeta dos Macacos e assusta moradores. Casas e veículos foram atingidos durante o tiroteio. Diego Macedo atualiza pra gente esse caso. Nós estamos aqui na rua 23 de março, em Tancredo Neves, região do Alto do Macaco. Nós recebemos a informação de que bandidos do Comando Vermelho, a mando do traficante Galo Preto, invadiram essa área aqui, que é dominada pelo Bonde do Maruco, uma área do traficante Dólar. O Comando Vermelho tentando invadir essa área aqui de Tancredo Neves, houve troca de tiros, tudo isso aconteceu na madrugada do domingo, de 1h da manhã até as 2h. Jovem de 23 anos morre durante confronto no bairro de São Caetano. Crime teria sido motivado pela guerra entre facções rivais. Eu fui até o bairro acompanhar a ação da polícia. Vamos acompanhar. Essa equipe de reportagem incursionou junto com a Polícia Militar, policiais da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar, que circularam pela localidade conhecida como Cirlândia, em São Caetano. Nós fomos junto com a polícia e vimos que no caminho, inclusive, tinha uma escadaria extensa com um colchão no meio da escadaria, que, segundo a polícia, um colchão de casal que é utilizado por traficantes como uma barricada. Um idoso morre e 2 pessoas são baleadas na região da Baixa do Manu, em Pernambués. 2 pessoas também foram baleadas durante um ataque. Marcos Henrique. Um idoso de 78 anos, seu Timóteo, além de 2 pessoas, os donos do estabelecimento, foram baleados durante esse ataque. Seu Timóteo, de 78 anos, foi executado. A marca da violência é essa, cápsulas espalhadas pelo chão. A nossa equipe indo para cima, acompanhando a polícia militar para localizar criminosos que, infelizmente, ficam nessa guerra do tráfico de drogas, e no meio o cidadão de bem e a polícia que vai para cima para localizar esses criminosos. Mulher é morta dentro de casa pelo próprio namorado em um condomínio residencial na Lagoa da Paixão. O suspeito de ter cometido o crime fugiu. Tássio Michel. Bom dia para você que acompanha o Aratu 24 horas. Olha só, nossa equipe está aqui na Fazenda Coutos, mais precisamente na entrada do B3. Nonato, pode mostrar, porque foi lá que tudo aconteceu. Um final de semana de muita tensão, isso porque o Léo Barata matou Rayane. Os moradores aqui dessa localidade estão revoltados. O Léo Barata, ele é traficante do Catiara e matou a ex-namorada no último sábado. E na 4ª reportagem da série especial O Poder Delas, a gente vai conhecer a história de mais uma empreendedora, a Jéssica Benício, que uniu o talento para as vendas e a fé para conquistar uma fonte de renda. E tem ainda os destaques da política com o nosso colunista João Tran, que já está aqui preparado para deixar a gente bem informado. Tudo bem, João? Bem-vindo. Bom dia, Dani. Muito obrigado. Estava dividindo esse café com você de novo. Com certeza. Nosso amigo Alex tirou a folguinha, né? Enquanto isso, eu vou seguindo daqui. Eu já vou tomando um cafezinho. Você quer também? Quero, então vamos por favor. nessa. Enquanto isso, João, eu quero que você fale aqui pra gente agora, pra toda a Bahia, da prisão de Bolsonaro, que tá dando o que falar nas redes sociais, na televisão. Então eu queria que você falasse aí dessa repercussão, João. Perfeito, muito obrigado, Dani. Começando o dia com aquele café e também destacando a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como você disse, é o grande assunto dessa semana.
O Supremo Tribunal Federal confirmou essa prisão preventiva. Ela primeiro foi colocada pelo ministro Alexandre de Moraes a pedido da Polícia Federal e com anuência com concordância da Procuradoria-Geral da República, ou seja, uma força-tarefa. Moveu diversos entes relacionado principalmente ao rompimento de uma medida cautelar, que ele utilizava a tornozeleira eletrônica, mas tentou romper ao colocar uma tentativa de queimar essa tornozeleira. Diante de todos esses fatos, a política como um todo se mobilizou nos últimos dias. Separei em especial a política baiana. O deputado Diego Castro se manifestou ante essa situação, ele é deputado estadual, e ele falou sobre quem vai arcar, quem é que vai ter esse capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque uma vez ele fora do jogo da política, ou seja, ele não podendo ir para as eleições de 2026, estando preso, quem é que vai representar o bolsonarismo? Vamos ouvir Diego Castro, deputado estadual. Não deixem a nossa direita ser implodida. E eu falo de quê? De prestar bastante atenção nesse momento. Onde estão aqueles pretensos aí, políticos, eu digo assim, que só falam 26, a união, onde estão aqueles que falam, ó, a união do centro com a direita nesse momento agora? Suas bancadas aí no Congresso Nacional são bancadas decisivas. Se posicionem. Cadê o seu posicionamento em favor do presidente Bolsonaro? Cadê a sua atividade política em favor do presidente Bolsonaro? Vocês vão esperar aí a carcaça do presidente para juntar e fazer de palanque em 26, querer o voto e o apoio dos conservadores, dos apoiadores do presidente Bolsonaro? Vocês querem mostrar lealdade à direita, querem mostrar empatia com a direita, simpatia? O momento é agora. Pois é, Dani, essa fala eu trouxe porque, para você que acompanha também, porque ela mostra que o bolsonarismo já percebe. Ele vai ser uma carta fora do jogo, provavelmente. Cada um coloca o seu ponto. A extrema-direita diz que é porque o Supremo Tribunal Federal não quer Bolsonaro dentro do jogo. A esquerda diz que é porque ele descumpriu com medidas, atuou contra a lei, então ele não merece estar no jogo. Enfim, não é esse o debate. Mas o ponto é, a própria direita já fala, quem é que vai estar com o eleitorado? Quem é que vai estar com os nossos votos? Inclusive, sobre 2026, isso é importante a nível nacional, porque todos os candidatos da centro-direita, então aqui eu destaco Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Ratinho Júnior, enfim, todos se manifestaram em solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Claro que a gente vai continuar acompanhando esses próximos capítulos, também a nível estadual. Enfim, o debate só está começando ante esse novo capítulo na nossa história, a prisão de um ex-presidente, né, Dani? Com certeza, João, ele que sabe tudo de política, a gente vai continuar conversando. Agora, esse café aqui tá forte, viu? O cafezinho tá forte, né? Capricharam, né? Foi tomate? Foi? Tomate, já falou aqui pra gente que é só uma dosezinha pequena, porque se beber muito vai ficar muito calor. Levanta até defunto. Camila, nossa diretora, está aqui dizendo que está precisando desse café. Vamos continuar aqui conversando, João, porque o Senado está dividido. Exato, e tem baiano também nessa disputa? Exato, Dani. Tem mobilizado a base baiana, em especial Jacques Wagner, senador petista, que tem se colocado como um dos principais nomes nessa divisão. Do outro lado, você vê o senador Davi Alcolumbre. Ele é o presidente do Senado, que já colocou seu nome contra Jacques Wagner. Esse embate tem se dado desde quando Jorge Messias, que foi o AGU, ou seja, advogado-geral da União, ele foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal. Você vê a imagem de Lula e Jorge Messias, o novo indicado para o STF. E agora tem um novo momento nessa história, que é o Senado, os senadores vão ver se esse nome de Jorge Messias é bom para o STF ou não é bom. Basicamente, eles vão votar, quero Jorge Messias ou não quero. Ele tem notável saber jurídico para estar na cadeira mais importante da nossa lei ou não tem. Essa é a votação. Só que, apesar de ser sobre jurídico, sobre direito, na prática tem muita política por trás. Então, Jacques Wagner tem articulado para o nome de Jorge Messias dar certo.
que ele é senador baiano, líder do governo no Senado, enquanto Davi Alcolumbre queria o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é um aliado de Davi Alcolumbre, na posição do Supremo Tribunal Federal. Só que Lula não fez essa indicação. E Jacques Wagner tem atuado em defesa da indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já que ele é o líder do governo no Senado. Então, essa tropa de choque entre esses dois, esse embate, tem dividido a casa. Fato é, minha gente, a gente vai acompanhar essa votação. Quem é o presidente do Senado atualmente é Davi Alcolumbre, então ele que vai ditar o tempo, quando é que Jorge Messias vai ser votado pelos senadores, isso é a favor dele, e contra Lula, contra Jorge Messias, mas Jorge Messias, que é esse potencial novo nome no Supremo Tribunal Federal, também não é besta, fez uma carta para o Senado Federal, inclusive parabenizando, fazendo elogios para Davi Alcolumbre. Então, o jogo da política está posto para ver quem vai sentar na cadeira do Supremo Tribunal Federal. Dani. A política está movimentada e eu queria que você falasse, João, para a gente como é que está a agenda nessa semana. A gente precisa ficar atento ao quê? Vamos nessa agenda que assunto não falta. Inclusive, não só essa cadeira do Supremo Tribunal Federal tem mobilizado o Senado, mas tem outros assuntos também. Destaco o tema da segurança pública, que a gente tem tanto comentado aqui no nosso Aratu 24 Horas. Desde a última semana tem tido audiências na CPI do crime organizado, minha gente, e ela deve continuar mobilizando a pauta no nosso Senado Federal e na nossa Câmara dos Deputados. Então, esse deve ser um dos principais assuntos, uma análise de como o Brasil lida com o crime organizado, trazendo especialistas que combateram o PCC, reunião inclusive marcada para essa terça-feira. Além disso, você está vendo na imagem Carla Zambelli, ela que é deputada federal, mas está presa na Itália, minha gente. Então, ela deve ter sua audiência lá na Itália para ver se ela vai retornar para o Brasil. Ou seja, se a Justiça da Itália vai querer deportar ela de volta ao Brasil. Então, esse deve ser um dos outros grandes momentos para a nossa política e a nossa justiça nesta semana. Além disso, aqui na nossa Assembleia Legislativa da Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues pediu mais um pedido de empréstimo com urgência já aprovada, então deve ser um dos assuntos dessa semana, deve ser votado no plenário. E também na ALBA, o secretário de Cultura, Bruno Monteiro, deve receber o título de cidadão baiano, ele que inclusive, Dani, já esteve aqui no nosso Aratu 24 Horas. Maravilha! Agora eu queria propor a você para a gente falar de um tema polêmico. Verdade, Dani. Ainda mais em Salvador, que são os paredões, né? Que a gente sabe que existe o paredão que não é regulamentado, que é aquele paredão informal, que muitas vezes o tráfico se utiliza, mas tem, por outro lado, pessoas que trabalham com o paredão, que são pessoas honestas que trabalham com o paredão. Então, está tendo um debate na Câmara para regulamentar isso, João? Exato, Dani. Esse assunto mobilizou a segunda-feira no plenário Cosme de Farias, no plenário da Câmara de Vereadores aqui de Salvador. Porque a tribuna popular, que é aquele momento que cidadãos trazem pautas para os vereadores, e teve um debate bem importante sobre regulamentação. Ou seja, o que pode ser considerado ilegal, o que precisa o PROCON, junto com a Guarda Civil Municipal, todos os entes relacionados a essa pauta, chegar e apreender esses carros de som, conhecido popularmente como paredão. O Som Legal esteve presente no plenário, debateu sobre esse assunto e argumentou, olha, essas apreensões sim podem acontecer quando necessárias, mas a gente não tem um texto legal que diz, a partir de X questão, X pessoas, X horário, não está muito bem definido o que pode e o que não pode quando o assunto é paredão. Utiliza, segundo o Som Legal, uma versão dos decibéis, a mesma que é utilizado para bar, enfim, mas paredão em si não tem essa legislação aqui municipal. Vamos acompanhar o que defendeu esse representante na tribuna popular. É a verdade que milhares de jovens trabalhadores, comerciantes, apaixonados pelo universo do som automotivo, também estão sendo penalizados e prejudicados por certos abusos e arbitrariedade nas apreensões dos equipamentos.
Hoje, nas comunidades de periferia, os paredões, ditos paredões, que eu chamo de sonzão, eles ocupam o papel de levar cultura, levar lazer, assim como os grandes shows, porque nossos jovens de comunidades periféricas não têm acesso aos grandes eventos, que têm um custo elevado. Movimentação legal, reconhecemos que existem questões a ser discutidas para regulamentação, para uso em áreas específicas, em horários, como os grandes eventos que acontecem com o trio elétrico, pois nossa cidade é uma cidade da música, é uma cidade da alegria, é uma cidade da folia. A gente tem um problema também, que é o descumprimento da lei anti-baixaria, que proíbe música com teores apológicos, música de baixo calão, com teor pejorativo, que mexa com a imagem da mulher. Então, é cobrar não só a apreensão dos equipamentos que tocam em bailes irregulares, associado à criminalidade, mas cobrar cumprimento da lei, que eu sou a favor que seja cumprido, que é a lei anti-baixaria. Entendimento que gera emprego, que gera renda, e a gente vem aqui defender de forma fundamentada a necessidade urgente de um projeto de regulamentação municipal. Pois é, Dani, tomara que esse assunto seja debatido de fato. Inclusive, uma das propostas que eu achei interessante a ser debatida é a possibilidade de criação de uma arena, como tem um sambódromo, mas uma arena para se colocar os paredões e, em determinados horários, em um local específico, poder fazer toda a festa, como tanto traz alegria para a população também, né? Com certeza, essa é uma boa ideia. Inclusive, é importante regulamentar, porque aí vai estar tudo dentro da lei do sossego, né? Para ninguém reclamar, para todo mundo ouvir seu som e ficar ali, todo mundo em paz. João, muito obrigada. Obrigado, Dani. Valeu. Bom cafezinho com você sempre. Com certeza. E amanhã, por favor, volte para a gente tomar esse café. Eu tô tomando de verdade, viu? Chega a meleia aqui de batom, porque o café tá gostoso, o café tá bom. Então, João Tran volta amanhã falando tudo de política. Isso aí, bom programa, Dani. Valeu. Vamos agora com a previsão do tempo para esta terça-feira. Em Salvador, o sol aparece com algumas nuvens, pode chover durante o dia. À noite, o tempo fica firme, mínima de 23 graus e máxima de 33 graus. No município de Itaberaba, a terça-feira também será ensolarada, mínima de 22 graus e máxima de 31. Já em Bom Jesus da Lapa, a previsão é de tempo firme com sol e chuva passageira, mínima de 23 e máxima de 27 graus. Tudo para você ficar bem informado. Olha, vem aqui comigo agora. Infelizmente, a gente já começa o Aratu 24 horas falando de violência. Já já você vai conferir um caso de um homem que foi executado em plena luz do dia na Feira do Japão, na Liberdade. Olha aí as imagens, o corpo coberto, a polícia militar chegando ao local do crime. Daqui a pouquinho, então, a gente vai com esse assunto. Mas antes, a gente acompanha mais um caso envolvendo bebida alcoólica e direção. Mais uma vítima da imprudência. A família do homem que morreu depois de ser baleado em Simões Filho pede prisão de motorista após ser atropelado. Edson de Jesus Souza, de 29 anos, foi uma das 4 pessoas atingidas por um carro conduzido por um motorista que estava alcoolizado. Lara Linhares traz todos os detalhes. Exatamente, Edson estava na porta da casa da sogra no momento em que ele foi atingido por um carro desgovernado. No total, 6 pessoas foram atropeladas. Edson chegou a ser socorrido para o hospital municipal que fica aqui em Simões Filho, mas não resistiu aos ferimentos. A gente veio até a casa de Dona Nilzete, dos familiares, Denise, que é prima de Edson, Fernanda é irmã. Uma família devastada, né, Denise? Após essa morte repentina, ninguém imaginava uma tragédia dessas e, como vocês estão ressaltando, seu primo era um bom homem, um homem trabalhador, um homem inocente que não merecia uma fatalidade dessa. A vida dele foi ceifada, né? Como eu falei, não foi um acidente, foi um assassinato. Porque no momento que você bebe um álcool e você pega um volante sabendo que você pode ceifar a vida de pessoas, é um assassinato, entendeu? Ó, minha tia como tá, minha mãe, minha prima, ele devastou meu primeiro bom homem, trabalhador, deixou uma filha especial com microcefalia, deixou uma família destruída, entendeu? Era companheiro dela, todo dia passava para saber como ela estava. E a única coisa que eu peço, eu sei que não vai, ele não tem como trazer o meu irmão de volta, que a gente nasceu, foi criado, a gente era de sítio, foi criado junto, né? Desde pequenininho a gente era muito unido. Tenho vários vídeos, várias coisas, como eu já mostrei à senhora,
a gente junto. A gente só pede por justiça. Porque a dor que a gente está sentindo não quer para outras famílias. Porque se ele fez com a gente, ele não vai fazer com outras pessoas? Daí, ó, matou o rapaz ali agora, aqui no bebendo, cachaceiro. Foi acidente? Foi? Foi acidente? Foi? Foi acidente? Tá vendo aí a cara do... Você matou o rapaz? Você acabou de matar o rapaz. A moça tá ali grávida ali. Você é o quê? Você tá bêbado, pô. Tá vendo aí, ó, a cara dele aí, ó. Vai no carro dele aí. Ó. Atropelou. Devagaçou o cara todo. Vai perder o pé, pô. Família, tragédia aí, ó. 5 vítimas, uma amputação. Pegou o pessoal lá embaixo. Tá aqui agora, sendo cuidado pela SAMU. As vítimas foram levadas para o hospital por intermédio de carros próprios, né? Porque não dava tempo de gerar a SAMU. Muita perda de sangue, tomou no local. Raimundo foi preso em flagrante. O condutor, ele fez um teste de alcoolemia, o teste do bafômetro, onde foi constatada realmente a utilização de álcool. Ele foi preso em flagrante. Existe agora a expectativa de que essa prisão seja convertida aí para uma prisão preventiva. E é tudo que a família quer nesse momento, né, Denise? É tudo que a gente quer isso, né? Porque é o que nos resta a querer nesse momento. A gente não tem recursos financeiros, como a gente ficou sabendo por altos que a família dele já colocou, a gente não tem recursos. Mas a gente vai correr atrás, a gente vai lutar até o fim. Porque uma vida não deve ser interrompida no seu auge dos 29 anos. Dia 10 de janeiro o Edson vai fazer 30 anos. Edson é um rapaz trabalhador. Pode ir no posto para aqui perguntar, Edson trabalhava lá, fazia a correria dele. Final de semana ele gostava de juntar gente para ficar, entendeu? Olha aqui, ó, como você deixou a mãe dele, ó. Eu sei que para a senhora é muito difícil, que a senhora não está em condições de falar muito, mas antes da gente encerrar, o que a senhora, como a mãe de Edson, gostaria de dizer para a gente? Eu só peço justiça pelo meu filho. Justiça. Meu filho era um menino bom, como eu já falei para você. Meu filho me amava, eu amava ele. Todo dia ele passava, me ligava quando chegava na casa dele. Amanhã eu já cheguei. Vou passar aí de manhã para lhe ver. Era assim, a rotina dele. E ele tirou a vida do meu filho. Eu sei que não vou trazer meu filho de volta. Mas a justiça tem que ser feita. A justiça tem que ser feita. Não só foi meu filho que ele matou. Ele matou minha vida também. Destruiu a vida de toda uma família. Como a gente está vendo aqui nas palavras dessa mãe, essa mãe guerreira que está recebendo nossa equipe de reportagem com lágrima nos olhos, com muita dor, mas pedindo justiça pela morte de Edson de Jesus Souza. Com imagens de Denilson Mota, Lara Linhares, para o Aratu, 24 horas. Olha, o que é que eu vou dizer para uma mãe que perdeu o filho, o Edson, que tinha 29 anos. Tinha uma vida inteira pela frente, tinha uma família para construir, sonhos para realizar. A família está destruída. E a gente espera que esse motorista que foi preso em flagrante continue preso, para que tenha punição, para que casos assim parem de acontecer. Olha ele aí, ó, visivelmente alcoolizado, embriagado, ele foi preso em flagrante, vai passar pela custódia, mas a família está na expectativa de que seja decretada a prisão preventiva, de que este homem desça para o presídio. Gente, uma pessoa que bebe, hoje em dia, com tanto de informações que a gente tem, a pessoa que bebe e vai aí dirigir, a pessoa tá assumindo o risco de matar alguém, como foi o caso, pô. Matou Edson, um homem de 29 anos, a família destruída, pedindo por justiça. A gente lembra de casos recentes que aconteceram aqui em Salvador. A policial rodoviária federal que foi atropelada e morta. O motorista que atropelou e matou a policial está respondendo em liberdade, não ficou nem preso. Está respondendo em liberdade, está com a vida dele aí fluindo, está seguindo a rotina dele. Teve também um caso recente que teve muita repercussão do corredor que acabou tendo que amputar a perna, está vivo, graças a Deus, mas teve que amputar a perna por causa de uma situação parecida. Motorista dirigindo embriagado, alcoolizado. Até quando? Eu vou até me aproximar aqui da câmera porque eu estou aqui indignada com mais um caso parecido de motorista que bebe e vai dirigir e que
assume sim o risco de matar. Para mim, isso aí é homicídio doloso, porque a pessoa que bebe e dirige está assumindo esse risco. E olha aí, a gente vai seguir acompanhando também esse caso, para saber se esse motorista que atropelou e matou o Edson, que tinha 29 anos, se ele vai ser liberado para responder em liberdade ou se ele vai seguir preso. Porque se ele for responder em liberdade, aí realmente a justiça está dizendo pra gente que a pessoa tem o direito de beber e matar alguém no trânsito dirigindo embriagada. Porque é isso que eu vou... claro, é isso que eu vou pensar, pô. São vários casos que vem acontecendo e os motoristas simplesmente respondendo em liberdade. Esse daí foi preso em flagrante. A gente vai seguir acompanhando para ver se ele vai continuar preso preventivamente ou se ele também vai receber esse benefício de responder em liberdade. Um abraço aí para toda a família do Edson, que está destruída, que Lara estava conversando agora há pouco. Um abraço aí em nome do todo o Aratu 24 Horas, em nome de toda a TV Aratu. Olha aí a foto da vítima, né? Um homem que só tinha 29 anos, gente. Eu fico indignada realmente com situações como essa. 4 pessoas atropeladas poderiam ser 4 pessoas mortas, né? Foram 4 pessoas atropeladas. O Edson, infelizmente, não resistiu aí aos ferimentos. Como eu falei, a gente vai seguir acompanhando esse caso, viu? Olha, vem aqui comigo uma mulher identificada como Nerica França da Conceição, de 52 anos, é morta a facadas enquanto dormia em Salinas das Margaridas. O principal suspeito de ter cometido o crime é o próprio companheiro da mulher. Tássio Michel tem todos os detalhes. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Aratu 24 Horas. Infelizmente, nós vamos trazer mais um caso de feminicídio para o nosso programa. Nós saímos de Salvador e vamos direto para Salina das Margaridas, região da ilha. Isso porque uma professora de 52 anos, ela foi morta com golpes de faca pelo seu companheiro, pelo seu esposo. Isso mesmo, a professora foi morta dormindo com golpes de faca e o principal suspeito é o seu marido. Nerica França, de 52 anos, deixa um filho de 22 anos. O casal tinha 28 anos de relacionamento e o principal motivo do feminicídio seria ciúmes. De acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito teria ingerido uma quantidade elevada de medicamentos. Ele foi socorrido, atendido e permanece em custódia hospitalar. A gente segue acompanhando esse caso, acompanhando também as movimentações para a prisão desse companheiro que matou a Nerica, professora de 52 anos, lá de Salina das Margaridas. Olha só, com imagem de Nonato Baracho, Tássio Michel, pro Aratu 24 Horas. Imagine que covardia, né? A professora, conhecida como França, Nerica França, foi covardemente assassinada pelo próprio marido. Gente, ela estava dormindo. O que é isso, gente? Este homem aí, ele tem que ser preso e pegar a pena máxima, porque ele agiu com a incapacidade de defesa da vítima. Ela não pôde nem tentar se defender para tentar sobreviver, coitada. Foi uma mulher que estava dormindo literalmente com o inimigo, dormindo com o inimigo. Até quando os homens vão se achar donos de nós, mulheres? Eu fico revoltada e, como mulher, eu posso falar com propriedade que isso aí, gente, é um absurdo. Salinas da Margarida, alô Salinas da Margarida, onde vocês encontrarem este homem, ligue para a polícia, hein? Ele tem que ser preso, tem que ser punido. A professora, coitada, morreu dormindo, deixou um filho de 22 anos. Eu tô imaginando a situação deste garoto de 22 anos, órfão de mãe. Imagine para os alunos também dessa professora saberem de um caso como esse, um caso brutal. Só no ano passado, segundo dados oficiais, foram 1.500 mulheres mortas na Bahia. Você sabe o que é isso? 1.500 mulheres mortas na Bahia no ano passado. Quase 4 mulheres mortas por dia. Gente, isso aí é um dado alarmante. Isso dado que é notificado, que a gente fica sabendo. Fora os outros casos que não são notificados oficialmente. A gente vai seguir também acompanhando essa história, essa covardia. O cara pegou a mulher dormindo, tramou tudo, né? Tramou. Agiu aí a sangue frio. Ele premeditou o crime, essa que é a realidade. Olha aí a cara dele, um casal que viveu juntos durante anos e, de repente, o homem com ciúme da mulher, né? O sentimento de posse, né? Se acha no direito de tirar a vida. Ah, matou por amor. Que matou por amor o quê, rapaz? Se respeite. Nunca vi ninguém fazer nada disso por amor, isso é falta de respeito, isso é crime. Você matou a sua própria esposa, você vai ter que pagar, covarde. Essa que é a realidade. É revoltante, eu fico revoltada sim. A mulher morreu dormindo.
Olha, aproveitando que a gente está falando desse caso de feminicídio, eu aproveito e lembro aqui que o ex-marido da cantora gospel, Sara Freitas, de 35 anos, o pastor Ederlan Santos Mariano, olha ele aí, ó, ele vai a júri popular nesta terça-feira. Ele vai ser julgado juntamente com outros 2 suspeitos pela morte da mulher, ocorrida em outubro de 2023, em Dias d'Ávila, na região metropolitana de Salvador. Ederlan Mariano é apontado pela investigação como o mandante do crime. Os outros suspeitos que também vão ser julgados são Vitor Gabriel Oliveira Neves e Wesley Pablo Correia de Jesus. Eu lembro bem desse caso, né? O motorista por aplicativo também, Gideão Duarte Lima, acusado de transportar a cantora gospel até o local onde ela foi assassinada, já foi julgado e condenado. Ele recebeu uma pena de 20 anos e 4 meses de prisão. A gente está vendo aí imagens de todas essas pessoas que participaram da morte da Sara Freitas, que antes era conhecida como Sara Mariano. Ela tinha o sobrenome do marido, o próprio assassino. Olha aí eles dois juntos, né? A Sara, antes de morrer, quando ela ainda era casada com este covarde, eles tiravam várias fotos juntos e ela também foi morta aí através de uma emboscada armada pelo próprio Ederlan, pelo próprio marido. Como eu falei antes, ela era conhecida como Sara Mariano e agora a família pediu para ela ser chamada pelo sobrenome da família dela, Sara Freitas. A gente lembra que esse caso aconteceu em 2023, ele premeditou a morte da cantora gospel e ele colocou outras pessoas da própria igreja para ajudá-lo nesta missão, que na verdade nem é missão, né? Neste crime. Ou seja, olha aí, ó, esse caso parou a Bahia, as pessoas revoltadas quando ele foi preso, as pessoas indo para cima do carro, indo para cima dele, justamente porque foi um caso que teve repercussão, porque logo no início o Ederlan, ele não admitia o crime. Pelo contrário, ele ainda estava dizendo à polícia que estava ajudando nas buscas pela esposa, que estava desaparecida, né? Até então ninguém sabia o que tinha acontecido com ela, mas na verdade o motorista de aplicativo Gideão, que já foi condenado a mais de 20 anos, ele é que dirigiu o carro e levou a cantora gospel Sara Freitas até o Matagal, onde ela foi brutalmente assassinada, gente. Eu lembro bem que logo depois que mataram a cantora gospel, ainda colocaram fogo, porque o corpo estava todo carbonizado quando a polícia encontrou o corpo numa área de mata. E foi questão de tempo aí para a polícia conseguir descobrir toda a verdade e para o Ederlan depois confessar todo o crime. Ou seja, uma mulher que servia a Deus, uma mulher trabalhadora, uma mulher que juntava dinheiro, eu soube que ela tinha o dinheiro dela em casa, e o Ederlan, então, acabou premeditando todo este crime e nesta terça-feira vai acontecer o júri popular de Ederlan e dos outros homens que participaram também aí desta morte da cantora gospel. E é claro que o Aratu 24 Horas vai acompanhar todo o júri popular que vai acontecer daqui a pouco, todo o desdobramento também no Alô Juca, no Fala Dani, no Aratu Notícias também. A gente vai ficar em cima desse caso. Olha aí, ó, os homens que participaram da morte da cantora Sara Freitas. Vários homens contra uma mulher, uma covardia muito grande, um caso que parou a Bahia. E a gente vai seguir daqui a pouquinho, esse júri vai começar daqui a pouquinho e a gente vai acompanhar então o júri popular. Vamos mudar de assunto, vem aqui comigo que aqui a gente não para. Para um lado, para o outro, é notícia daqui, notícia dali. Grupo criminoso invade a região do Planeta dos Macacos e assusta moradores. Casas e veículos foram atingidos durante o tiroteio. Diego Macedo, cadê você? Nós estamos aqui na rua 23 de março, em Tancredo Neves, região do Alto do Macaco. Nós recebemos a informação de que bandidos do Comando Vermelho, a mando do traficante Galo Preto, invadiram essa área aqui, que é dominada pelo Bonde do Maruco, uma área do traficante Dólar. O Comando Vermelho tentando invadir essa área aqui de Tancredo Neves, houve troca de tiros, tudo isso aconteceu na madrugada do domingo, de 1h da manhã até as 2h. A gente aqui consegue observar algumas coisas que foram atingidas nessa troca de tiro. Olha só, tem essa parede desta casa aqui que foi atingida. A gente consegue ver uma outra situação. Olha só, tem um projétil aqui no chão todo amassado.
possivelmente esse projeto pertence a um desses bandidos durante essa troca de tiros. Olha só, essa parte aqui também, esse portão da casa também foi atingido por armas de fogo. Mas aqui na frente, 3 carros que foram atingidos. Esses 3 carros estavam aqui. Desses 3, apenas um a gente conseguiu encontrar aqui no local. Deixa eu mostrar o que foi que aconteceu. Aqui nessa parte já colocaram um adesivo. Eu vou colocar aqui a mão porque é uma marca, a gente não pode fazer propaganda. Mas aqui tem uma marca de tiros. Vou sair daqui e vou vir aqui para o lado. Robson, mostra aqui, olha só. Essa parte aqui, essa lanterna traseira aqui do carro também foi atingida. Essa parte de cá também foi atingida. O pessoal já colocou uma lona aqui, mas essa parte aqui também foi atingida. Outra parte aqui do carro, deixa eu mostrar. Chega aqui, Robson, olha só. Tem essa parte de cá, olha só. Também foi atingida por arma de fogo. O carro praticamente foi metralhado. Porque do lado de cá também foi atingido, viu? Olha só. E não foi só esse carro não, viu? Não foi só esse carro não. Tem esse amassado aqui que a gente não sabe dizer se de fato foi alguma bala que passou de raspão ou se já estava amassado. Que a informação que a gente recebeu, inclusive, é que esse carro aqui é de um policial. A gente recebeu essa informação. E tem outros locais aqui também, vou pedir para Robson me acompanhar, outros locais que também foram atingidos. Essa casa aqui na frente, Alex, essa casa verde, também foi atingida em 4 locais. Esse primeiro portão aqui, olha só. Esse primeiro portão aqui foi atingido em 2 locais. Nessa parte aqui de baixo, mostra aqui, Robson. Nessa parte aqui de baixo, lá em cima, bem aqui do lado, em 2 pontos. Aqui nessa parte aqui, olha só. E aqui no canto não parece que é uma marca de tiro, mas aqui também é marca de tiro. A gente acabou encontrando também, olha só. Tem esse aqui, olha só, esse carro aqui também foi atingido. Este carro, essa parte aqui, o vidro, a gente está vendo aqui que o vidro está todo craquelado. Tem uma marca de tiros que o pessoal já colocou um adesivo verde aqui. Nessa parte de cá, o pessoal também colocou um adesivo verde. Olha só, a calha também foi atingida, olha só. Uma calha também foi atingida. Nós mostramos aí vários locais e carros que foram atingidos durante essa troca de tiros. Eles invadiram por essas 2 ruas. Atrás desta rua é a rua principal aqui de Tancredo Neves. Então, uma parte do bonde acabou entrando por essa rua 23 de março, que é essa aqui à sua esquerda. Outra parte entrou por esta rua aqui do lado direito. Aqui eles conseguem se dispersar por várias ruas. Tem um beco ali do lado da casa onde nós mostramos que tem local, a parede que foi atingida por bala. Tem essa parte de cá, essa outra rua que é uma bifurcação. Se eles invadirem, eles podem descer, invadir essa área aí, que é a informação que também é biqueira. Tem outra parte, bora andar, Robson, bora andar um pouquinho para mostrar para o pessoal de casa o que foi que aconteceu aqui em Tancredo Neves. Olha só, tem uma outra rua aqui à minha esquerda, tem outra rua aqui à direita e a rua 23 de março, aqui essa localidade conhecida como Alto do Macaco, é grande. Essa rua vai descendo e existem várias ruas aqui, paralelas, transversais, que o pessoal pode tentar dominar. Uma área aqui que é dominada pelo bonde do maluco e o Comando Vermelho tentou invadir. Em nota, a Polícia Militar informou que passou aqui na região, no Largo de Graça Maria, nessa parte aqui, em uma dessas transversais, foi recebida a tiros por bandidos. A polícia teve que revidar, a viatura foi atingida, nenhum policial foi atingido, mas a viatura foi atingida. E depois eles disseram que fizeram rondas aqui na região e não conseguiu prender ninguém. Só depois da presença da polícia que o tiroteio parou, mas ninguém foi preso. E a pergunta é, quem é que vai pagar o prejuízo desse carro? Quem é que vai pagar o prejuízo do outro carro que também nós mostramos? Quem é que vai pagar o prejuízo dessas casas, a calha que está furada, os portões que estão furados, que de certa forma não traz tanta segurança, porque qualquer um pode botar o olho para saber o que é que tem dentro da casa. Então o que a gente quer saber é quem é que vai custear. Esses carros têm seguro? Os seguros vão cobrir? A gente quer saber isso. E pede também mais segurança, né? Pede mais segurança, mais a presença aqui da polícia, porque as pessoas aqui de Tancredo Neves estão com medo porque foram momentos de pânico e de muito terror aqui na madrugada de domingo. Com imagens de Robson Melo, apoio técnico Orlando Rosa, Diego Macedo para o Aratu 24 Horas.
Isso aí foi no Alto do Macaco, localidade que fica entre o Arenoso e Tancredo Neves. Diego mostrou aí a situação dos carros. Olha aí, os carros com marcas de tiros, vários carros com vidros quebrados, portões de casas também com marcas de disparos de arma de fogo, fachadas de casas. Isso aí é o tráfico, que não respeita o morador de bem. E Diego perguntou, quem vai pagar esse prejuízo? Ninguém. Quem vai ficar com prejuízo, coitado, é o morador, é o dono do carro. Agora você fica imaginando, né? A pessoa compra um bem, compra um carro, ou às vezes reforma a casa, chega lá o traficante trocando tiro, não tá nem aí pra ninguém. Isso quando o tiro não pega uma pessoa inocente, né? Agora, falando de bens materiais, imagine pro dono desse carro aí, chegar num shopping, num domingo pra almoçar com a família, chegar no trabalho durante a semana pra trabalhar com um carro todo furado de bala. Imagine, você já parou para pensar nisso? É uma situação constrangedora. Essa é uma situação constrangedora para o morador de bem que não se envolve em nada, que rala, que trabalha para conseguir comprar o carro e o carro nessa situação. Prejuízo para o morador, para o motorista, que não pode nem reclamar, porque senão sofre retaliação do tráfico de drogas. Infelizmente, essa é uma realidade das comunidades de Salvador. Aí é Alto do Macaco. Para você entender, no Arenoso, que é aí pertinho, é a atuação do BDM, do Bonde do Maluco. Já em Tancredo Neves, tem a localidade conhecida como Buracão, que é CV, que é Comando Vermelho. E o Macaco está dividido. O BDM antigamente atuava em todo o Alto do Macaco, mas o CV está tomando as biqueiras, as bocas de fumo do Macaco. Então o Macaco já está meio a meio. Só que o CV promoveu esse outro ataque recentemente para tomar o Macaco todo. Agora você imagine para o morador de bem, coitado, que mora no Alto do Macaco, que fica no meio do fogo cruzado, né, sabendo que existe essa guerra entre facções. Então, os moradores do Macaco estão sofrendo com essa situação, porque lá, como eu falei, é dividido BDM e CV. E o CV promoveu esse ataque porque quer tomar tudo. E enquanto não tomar tudo, o CV já disse que vai ficar promovendo aí essas invasões e esses ataques. E, por outro lado, o BDM já falou também que não vai deixar o CV tomar a boca de fumo, tomar a biqueira. Então, tem um duelo entre facções que, infelizmente, é uma realidade. E aí, no Alto do Macaco, Tancredo Neves e Arenoso, tem a atuação da polícia, é o PETO da 23, Pelotão de Emprego Tático Operacional da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar. A 23 é moralizada. O PETO da 23 também é moralizado, vai pra cima, fechar o cerco aí contra esses criminosos que acabam tirando a paz de moradores de bem. Isso tem que acabar, gente. Foi um final de semana, um início de semana violento, ninguém conseguiu dormir. E olha a situação, cobre a tela aí, por favor. Exato, olha aí, marcas de tiros nos vidros, na lataria também do carro. Aí é um Tracker, é um Chevrolet Tracker, um carro desse é caro. A pessoa investiu em um carro desse para o carro ficar desse jeito, gente. O que é isso? Eles não respeitam os moradores. Dá para ouvir aí os disparos, é isso? Vamos ouvir então. Olha aí o áudio com a quantidade de disparos de arma de fogo. Foi uma sequência de disparos. Lembrando que tanto o CV quanto o BDM tem armamentos de grosso calibre, tem fuzis também. Aí pertinho é o Arenoso, onde tem o Sovaco das Cobras, que uma vez eu enfrentei um tiroteio pesado com a minha equipe de reportagem. Essa é a situação aí desta localidade. Mas como eu falei, a polícia vai pra cima fechar o cerco e essa é a situação. E a gente vai seguir sim acompanhando a situação em Tancredo Neves, no Arenoso, no Alto do Macaco. Olha aí, Diego mostrando mais marcas de tiros nos portões das casas, nas portas do comércio. Situação lamentável. É cenário de guerra e, infelizmente, a guerra é real. Essa guerra entre facções acontece sim aqui na Bahia e não tem hora, hein? Não tem hora para acontecer, mas eu sei que a nossa polícia vai para cima e vai conseguir localizar e prender esses traficantes. Isso se os traficantes se renderem, porque se eles não quiserem ser presos, vai ser troca de tiros valendo, porque é assim que eles agem. Quando a polícia vai entrando, eles já vão atirando. Tem os olheiros que já ficam aí posicionados, geralmente na parte mais
alta do bairro. Aí pertinho também tem a Engomadeira, que tem a atuação do CV. É uma área conflagrada, mas a polícia conhece a área e vai pra cima, viu? A gente vai seguir acompanhando também. Olha, vem comigo aqui. Jovem de 23 anos morre durante confronto no bairro de São Caetano. O crime teria sido motivado pela guerra entre facções. Eu fui até o bairro acompanhar a ação da polícia. Vamos conferir tudo. Último dia todos acompanhando o Aratu 24 horas. A nossa equipe de reportagem incursionou junto com a Polícia Militar, policiais da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar, que circularam pela localidade conhecida como Cirlândia, em São Caetano. Eles foram até a localidade onde traficantes do bonde do maluco, BDM, costumam ficar armados e vendendo drogas. A gente incursionou, nós fomos junto com a polícia e vimos que no caminho, inclusive, tinha uma escadaria extensa com um colchão no meio da escadaria, que, segundo a polícia, um colchão de casal que é utilizado por traficantes como uma barricada. Um objeto grande que eles usam para atrapalhar o avanço da polícia militar e também, claro, para eles terem onde se proteger quando acontecer uma troca de tiros, tanto com a polícia quanto com traficantes rivais. Muitas pichações também com vulgos de traficantes, pichações aí levantando a bandeira da facção BDM que atua na Cirlândia, São Caetano. Foi exatamente nesta localidade onde traficantes foram surpreendidos pela polícia e teve troca de tiros no domingo, no último domingo. Um traficante que trocou tiros foi baleado e foi levado pelos policiais até o hospital Ernesto Simões, mas não resistiu. Temos aí a foto deste traficante do BDM que morreu. Ele foi identificado como Wesley. Wesley da Conceição Lopes estava armado no último domingo, trocou tiros com a polícia, foi baleado e morreu. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, além de drogas, e os policiais voltaram então à localidade para tentar encontrar os comparsas do Wesley. A informação é que no domingo tinham 5 homens armados, o Wesley foi aí baleado e os outros 4 conseguiram fugir. A polícia disse também que eles estavam com armamentos longos, inclusive tem uma foto que mostra um traficante do BDM fazendo o sinal de 3, né, levantando a bandeira da facção, e mostra um AK-47, ou seja, um fuzil de guerra, um armamento de uso restrito, AK-47, que é do BDM da Cirlândia, em São Caetano. Além desta ocorrência envolvendo a troca de tiros com a polícia, teve também no domingo uma invasão do BDM em uma outra localidade de São Caetano, mesmo bairro, São Caetano, uma outra localidade conhecida como Ladeira do Cacau ou Complexo do Cacau, que já tem atuação de uma outra facção, já tem a atuação do PCC, né, o primeiro comando da capital, onde Boca Mole, o traficante que está preso, dá ordens e o tráfico atua na localidade, né? Então o BDM invadiu o Complexo do Cacau também no domingo, teve troca de tiros também e o tal do UD, traficante do BDM, juntamente com a tropa dele, acabou baleando e matando um traficante do PCC da localidade do Cacau. O traficante, identificado como Danilo Silva, Danilo, vulgo Cebola, morreu então neste ataque do BDM à localidade aí onde atua o PCC em São Caetano. Logo depois que teve esse ataque, que teve essa troca de tiros entre as facções, a polícia fechou o cerco, a polícia esteve nas duas localidades, tanto no Complexo do Cacau quanto na Cirlândia. Quando a polícia chegou na Cirlândia, então, como eu falei, se deparou com homens armados, teve troca de tiros e o tal do Wesley, então, foi baleado e morreu. A polícia está aí reforçando, toda a tropa está reforçada em São Caetano. São moradores de bem que não aguentam mais essa guerra entre facções e que estão sofrendo muito. E claro que a gente vai acompanhar aí, vai seguir acompanhando o trabalho da polícia e qualquer novidade a gente volta a falar sobre a situação de São Caetano. Só lembrando também que no início do mês de novembro foi em São Caetano, no Complexo do Cacau, onde facções rivais trocavam tiros e uma garota de 12 anos, a pequena Yasmin, foi baleada e morreu. Assim como a pequena Yasmin, um homem também, um morador de bem, Edson, que tinha 47 anos, também foi baleado e morreu. Com a imagem de Ramide Fan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 horas.
São Caetano tá pegando fogo. Vocês viram aí que no último domingo, 2 mortes em São Caetano. O que acontece em São Caetano? Eu vou explicar mais uma vez para você de casa entender. Tem 2 localidades com 2 facções rivais. De um lado tem a Cirlândia, a localidade que eu estive com a polícia fechando o cerco na área do Bonde do Maluco BDM, em São Caetano. E tem também o Complexo do Cacau, que é uma outra localidade de São Caetano que tem atuação de Boca Mole, o traficante que está preso, mas que continua dando ordens. Boca Mole, antes, ele era da Tropa do Ajeita. Agora, ele é do PCC, Primeiro Comando da Capital. Ou seja, são 2 localidades. De um lado tem um BDM, do outro lado tem um PCC e eles estão guerreando. Uma hora, um vai até a localidade do outro trocar tiros e a população de bem no meio disso tudo. Olha aí o policial adentrando os becos, subindo escadarias. Aí é o coração da Cirlândia. É aí, olha a correria aí do policial. É aí que os traficantes ficam armados. Perceba que antes do policial avançar, ele não vai de vez, não. Ele primeiro vai com cuidado ali com a arma de fogo a pronto emprego, porque eles sabem que o bonde pode estar ali armado. Olha essa parede aí, toda cravejada de bala, a parede toda marcada de disparos de arma de fogo. Imagem de guerra também. Isso aí é no coração da Cirlândia. Exatamente. Olha aqui a parede, ó. A parede toda marcada aqui, ó, com vários disparos de arma de fogo. É difícil até contar quantos disparos tem nessa parede. E a gente viu também a imagem aí do BDM portando um fuzil, gente. Armamento de uso restrito. Aí, ó, levantando a bandeira da facção, fazendo o sinal de 3. Aí, pra você de casa saber, é um AK-47, um fuzil, arma de guerra com alto poder de destruição. E é assim que os traficantes ficam, traficantes do BDM e também traficantes do PCC. Os 2 têm armamentos de guerra. Aí ajeita, para aí por favor essa imagem, ó, ajeita BM, pra você de casa entender. Ajeita é a facção que Boca Mole fazia parte, ele trocou, agora ele é do PCC, mas BM é Boca Mole. E aqui é a numeração do PCC, ó, 1533 é a numeração do PCC. Toda a localidade que tem atuação do PCC, eles acabam pichando aí esse número 1533. Então é uma guerra valendo que está acontecendo em São Caetano. Para vocês entenderem mais uma vez, no domingo, o BDM invadiu a localidade, a Boca de Fumo do PCC, trocou tiros, né? Os traficantes trocaram tiros e o tal do Cebola morreu. O Danilo Silva, vulgo Cebola, foi baleado e morreu nessa troca de tiros entre traficantes. Aí vem as mensagens, né? Que os parceiros acabam colocando aí em redes sociais, lamentando a morte do parceiro e jurando vingança. Aí é uma guerra que não tem fim, jurando vingança, jurando que vai invadir a área aí de quem matou o comparsa dele. Então, vulgo Cebola morreu. Logo depois, a polícia adentrou as 2 localidades, a Ladeira do Cacau, o Complexo do Cacau e também a Cirlândia. Quando a polícia chegou na Cirlândia, que é esse local aí que a gente está vendo imagens, quando a polícia chegou na Cirlândia, tinham 5 homens armados. Os 5 homens armados, quando perceberam a presença policial, atiraram na direção dos policiais. Tentaram matar policiais, 5 homens armados. E o tal aí do Wesley da Conceição, que estava nesse grupo armado, ele acabou sendo baleado nessa troca de tiros. Ele estava com um revólver calibre 38. Esse aqui é o tal do Wesley, exatamente. Ele era do BDM da Cirlândia, em São Caetano. Foi baleado no último domingo na troca de tiros. A polícia deu socorro até o hospital Ernesto Simões, mas ele não resistiu. Estava com drogas e também um revólver calibre 38. E os outros comparsas conseguiram fugir, mas a polícia vai continuar fechando o cerco em São Caetano, porque a nossa população merece paz. Olha, um passageiro de corrida por aplicativo foi conduzido durante a abordagem de rotina na Avenida 29 de Março. Ele estava portando drogas e uma grande quantia em dinheiro. A corrida era do Shopping São Cristóvão para Paripe, no subúrbio ferroviário, mas foi interceptado no caminho. O motorista, que não tinha nenhum envolvimento com o caso, foi ouvido e liberado. Aí são as imagens dele chegando aí na central de flagrantes, sendo conduzido
conduzido, ou seja, passageiro pego com drogas, né? Foi flagrado com drogas dentro do Uber. O motorista tá ali trabalhando, nem sabe quem é que ele tá transportando, o que é que tem ali. Olha aí, ó, o material na mão do policial, a sandália e a sacola contendo a droga que estava com esse passageiro que foi flagrado. Graças aí ao trabalho da nossa polícia, foi conduzido para a central, ouvido e liberado. Olha, vem comigo aqui um crime cercado por mistérios. Um idoso foi morto a tiros na região da Baixa do Manu, em Pernambués. 2 pessoas também foram baleadas durante um ataque. Marcos Henrique foi até o bairro e traz agora mais detalhes. A nossa equipe está junto com a primeira companhia no bairro de Pernambués, onde um idoso de 78 anos, seu Timóteo, além de 2 pessoas, os donos do estabelecimento, foram baleados durante esse ataque. Infelizmente, é a guerra do tráfico de drogas. A polícia segue intensificando e funcionando para localizar outros criminosos. Os policiais estão espalhados em toda a área da Baixa do Manu, área que pertence ao bonde do maluco. Pertence ao bonde do maluco, não. O tráfico de drogas é realizado pelo bonde do maluco. Mas quem manda é Deus e a polícia militar, responsável por realizar diversas incursões e principalmente trazer a paz para a sociedade. Vamos mostrar os outros policiais que estão aqui, policiais que saem de casa durante a madrugada, deixa a sua família, deixa seu pai e sua mãe. A mãe está rezando para que seu filho não seja baleado, não seja atingido, para livrar de todo o mal, porque é uma guerra entre bem e o mal, onde homens ficam aí trocando tiros. Quando a polícia chega, eles atiram e o resultado, infelizmente, é negativo. Porque muitas das vezes esse jovem não tem uma outra escolha. Ele escolhe a proposta do tráfico, independente qual seja a facção, e começa a comercializar drogas. Ele levanta a pose dele, começa a tirar onda de bicho, começa com 38, passa para uma pistola, depois vai para uma submetralhadora caseira, depois ele chega no fuzil. E aí o resultado você já sabe, ele fica tirando onda de valentão. Mas infelizmente essa valentia não leva a lugar nenhum. Mas infelizmente o resultado é negativo. Seu Timóteo, de 78 anos, foi executado. E olha o que eu localizei aqui, A.C. Ferreira. Ó, uma cápsula que o policial vai pegar. Provavelmente alguém pegou durante a execução e o policial vai retirar. O policial atento já estava olhando e você vê, os criminosos mostram a marca da violência. A marca da violência é essa, cápsulas espalhadas pelo chão. As crianças não brincam mais na rua como antes. Porque imagine, você cria seu filho, ele acorda de manhã, vê um cara com a pistola e comercializando drogas. Você vai falar para seu filho que ali é queimado, que ali é uma pipoca? Não, ali é droga. Infelizmente, essa droga tira a vida de diversas pessoas. E principalmente da juventude, no paredão do mal, do capeta, que muitos vão para lá curtir, mas chega lá, tomar cachaça, que é liberado, mas tem que ter cautela. Mas chega lá, coloca o crack, a maconha, a cocaína, o lança-perfume, a balinha, diversas drogas na cabeça, fica loucão. E aí começa a perder o caminho. E aí esse jovem começa a dever na boca. Quando ele vai comprar, ele perde a vida, porque ele passa pelo tribunal do crime. O tribunal do crime que te julga. O coroa diz, tira a vida, porque ele não tem mais celular, não tem mais nada para tirar ele daqui. E aí ele tem que pagar com a vida, e essa vida quem chora é a família desse jovem. Mas infelizmente é o resultado do tráfico. A nossa equipe indo para cima, acompanhando a polícia militar. Vamos para cima, porque a polícia está funcionando, primeira companhia, Major Burgos, o Peto Onça, o Peto Rápido, indo para cima para localizar criminosos que infelizmente fica nessa guerra do tráfico de drogas e no meio o cidadão de bem e a polícia que vai para cima para localizar esses criminosos. Seu Timóteo, um idoso inocente, não entrava em nada, não tinha envolvimento com a criminalidade e foi executado de forma brutal pelo BDM da Baixa do Manu, Pernambués. Quem comanda aí a Baixa do Manu é o traficante Tutuca. Tutuca estava foragido no Rio de Janeiro, né? Saiu da Bahia, foi para o Rio de Janeiro, mas foi localizado e preso no Rio de Janeiro. Mas ainda assim a informação que chega é que Tutuca dá ordens aí na Baixa do Manu, em Pernambués.
Seu Timóteo, o que chegou pra gente de informação é que ele tinha amizade com policiais, mas ele não era envolvido, ele não passava informações. A família está inconsolável com a morte deste idoso. 78 anos, é o tráfico, então, matando inocentes. Olha aí, ó, seu Timóteo com a família, coitado, não entrava em nada e foi executado de forma covarde. E a polícia vai pra cima, hein, pra tentar localizar o quanto antes os assassinos de seu Timóteo. E claro que a gente vai acompanhar tudo e atualiza você. Olha, vem comigo aqui agora. Homem é brutalmente assassinado na tradicional Feira do Japão, na Liberdade, linha 8. Autoria e motivação estão sendo investigadas pela polícia. Execução na Liberdade, linha 8. Mataram um homem no início da tarde de segunda-feira na rua 1º de setembro, nas proximidades da Feira do Japão. O corpo está estirado aqui no asfalto, foi coberto por um lençol branco, muito sangue aqui também. Polícia Militar no local, resguardando o corpo até a chegada da perícia. 37ª Companhia Independente de Polícia Militar. Um crime que aconteceu logo no início da tarde de segunda-feira. Aqui no local, os vizinhos disseram que nunca tinham visto esse homem aqui antes. Disseram que ele não era da área, não sabem nem o nome dele. Tentei conseguir mais informações aqui, mas ninguém soube informar quem era este homem. Disseram que ele não era daqui. A polícia já colocando cones aqui, isolando parcialmente esta localidade. Aqui todo mundo muito assustado. Foram muitos disparos de arma de fogo, foram muitos tiros no rosto deste homem, hein? Provavelmente caixão fechado. A gente tem aí, né, a foto. Ele estava usando uma bermuda da Seaway, uma bermuda tactel da Seaway, estava também com um fone de ouvido, uma camisa azul e sandália. Chegaram aqui já atirando neste homem e depois fugiram. Claro que tudo vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. A perícia também já foi acionada, o Departamento de Polícia Técnica, e a gente está aqui com exclusividade acompanhando toda a movimentação policial. Quem era este homem? Por que mataram este homem? São questões que vão precisar ser aí respondidas durante as investigações. Até o momento não se sabe a autoria nem a motivação do crime, né? Como eu falei, criminosos chegaram aqui, executaram este homem e fugiram aqui na 1º de setembro, Liberdade, linha 8, nas proximidades da Feira do Japão. Então agora a Polícia Civil vai precisar encontrar os assassinos deste homem, vai precisar descobrir a autoria e a motivação do crime. Esse crime assustou porque aconteceu logo no início da tarde da última segunda-feira. De ontem eu acompanhei a população muito assustada e disseram para mim que este homem que morreu não era da localidade, não era morador ali da Liberdade, linha 8, era um novato. A informação é essa, que ele tinha chegado de um outro bairro, estava vendendo drogas. A informação é que ele tinha sim envolvimento com o tráfico de drogas, mas era novato, recém-chegado. Então os traficantes aí da Liberdade, linha 8, já estavam de olho, passaram o pau, né? Mataram, executaram este homem. A cena foi feia, viu, gente? Muitos tiros no rosto, o rosto deformado. Provavelmente aí vai ser um enterro com um caixão fechado. Ele foi executado logo que eu cheguei junto com a Polícia Militar. Não tinham parentes dele, até porque ele não era do bairro, né? Ele era de um outro local. Os vizinhos assustados com a quantidade de disparos de arma de fogo. Isso aí, rua 1º de setembro, pertinho da Feira do Japão, hein? Feira do Japão, que é bem movimentada, uma feira tradicional aqui de Salvador e que infelizmente aí aconteceu essa tragédia. Volta e meia acontecem tragédias perto da Feira do Japão, infelizmente. A gente vai seguir também acompanhando para ver se o Departamento de Homicídios vai conseguir localizar e prender os homens que executaram este novato aí na Liberdade, linha 8. Agora eu falo de um novo ataque que assustou moradores no Recôncavo Baiano. Cerca de 20 homens armados invadiram a região, causando momentos de tensão. Diego Macedo trouxe mais detalhes pra gente. Diego. A informação é que pelo menos 20 homens fortemente armados entraram e invadiram o município de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, na madrugada de domingo. Mais uma vez, bandidos do Comando Vermelho tentando dominar a área. Há 15 dias houve troca de tiros lá no Recôncavo Baiano, tanto em Cachoeira quanto em São Félix e também no município de Muritiba. Desta vez, 20 homens, 20 bandidos do Comando Vermelho invadiram a cidade, começaram
começaram a atirar para todos os lados. Inclusive, nós temos fotos, nossas produções receberam fotos de casas todas metralhadas, a parte de fora, a parede com muitos tiros. Os bandidos também, desta vez, fizeram um verdadeiro terrorismo lá no município de Cachoeira. Quero chamar a atenção para uma coisa. Nós mostramos agora há pouco a história de bandidos do Comando Vermelho invadindo o bairro de Tancredo Neves, aqui em Salvador, também na madrugada de domingo. Lá, quem mandou invadir foi o traficante Galo Preto, que está lá no Rio de Janeiro. Agora, no município de Cachoeira, que o Comando Vermelho também invadiu na madrugada de domingo. Quem foi que mandou? É mais uma ação aí do Comando Vermelho aqui na Bahia, tentando dominar a área. Está rolando essa guerra entre facções lá no Recôncavo Baiano há 15 dias. Foi o bonde do maluco que estava tentando dominar a área e dessa vez a nossa produção recebeu informação que foi o Comando Vermelho que estava invadindo. E aí fica difícil até a gente identificar quem de fato está dominando ali aquela região do Recôncavo Baiano. Há 15 dias, as polícias militar, civil, Polícia Rodoviária Federal estavam presentes. Eu acompanhei toda a operação que aconteceu lá no Recôncavo, mas desta vez os moradores reclamaram que não tinha a presença de nenhuma polícia, nem militar, nem civil, nem Polícia Rodoviária Federal. Então os moradores do Recôncavo estão com medo e estão pedindo mais segurança. Lembrando aí, mais de 20 homens fortemente armados, mais de 20 bandidos invadiram o município de Cachoeira, todos eles do Comando Vermelho. E o pessoal e os moradores, o povo de Cachoeira, está na bronca com a polícia, está pedindo segurança lá na localidade. Com imagens de Robson Melo, apoio técnico Orlando Rosa, Diego Macedo para o Aratu 24 Horas. Eu lembro que Diego participou de um tiroteio pesado na região metropolitana. A gente lembra também que esse ataque acontece 15 dias depois da invasão de membros de facções criminosas nos municípios de São Félix, Muritiba e Cachoeira, no Recôncavo. A ação terminou com 9 pessoas mortas e 5 presas. Isso aí realmente movimentou o Recôncavo Baiano. São facções que estão também disputando bocas de fumo, homens armados que ficam principalmente na área de mata, causando aí pânico entre moradores de povoados, das localidades aí que a gente já falou, São Félix, Muritiba, Cachoeira. Eu lembro que Diego viajou, enfrentou o tiroteio junto com a polícia e a polícia na mata, onde 9 pessoas foram encontradas mortas, Foram 9 corpos encontrados aí na mata e o Recôncavo continua então pegando fogo e a gente continua também acompanhando tudo. Olha, a polícia investiga a morte do médico psiquiatra Rodrigo Barros Cavalcante, de 45 anos. O corpo da vítima foi encontrado com sinais de violência no apartamento onde ele morava, em Patamares. Eu também acompanhei esse caso e atualizo agora para vocês. A morte do médico parou realmente aí em Patamares, o prédio em que ele morava. Doutor Rodrigo Barros Cavalcante tinha 35 anos, era trabalhador, ele estava trabalhando como médico psiquiatra num CAPS em Conceição de Jacuípe. Inclusive, a prefeitura da cidade emitiu uma nota lamentando a morte do médico. O corpo dele foi encontrado dentro do apartamento em que ele morava, em Patamares, em Salvador, com sinais de violência. A perícia foi acionada, o Departamento de Polícia Técnica, assim como a Polícia Civil, pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. As investigações estão em curso, mas o que a gente conseguiu levantar de informações é que dentro do apartamento o médico estava acompanhado de outros 2 homens, de outros 2 rapazes, e a informação inicial é que a morte foi por overdose. Esta é a informação. Claro que tem um laudo da perícia que vai ser emitido daqui a 15 dias, mas a informação inicial que a gente conseguiu levantar juntamente com a Polícia Civil, Departamento de Homicídios, é que o doutor Rodrigo morreu de overdose e que ele não estava sozinho no apartamento, estava acompanhado de outros 2 homens que devem ser intimados aí para poder prestarem maiores esclarecimentos do que aconteceu dentro do apartamento em que o médico morava. Tinha 35 anos, doutor Rodrigo, era trabalhador e infelizmente morreu desta forma, e claro que é um sofrimento
sofrimento para toda a família, então a gente se solidariza mais uma vez aqui com toda a família e vamos aguardar o laudo, então, da perícia, para entender de fato o que foi que aconteceu dentro do apartamento em que o médico morava. Esse é um caso que teve uma reviravolta, porque o médico de 35 anos, Rodrigo, foi encontrado com sinais de violência dentro do apartamento em que morava. Depois chegou a informação para a gente do Departamento de Homicídios, uma informação da Polícia Civil, de que a causa da morte foi por overdose e de que o Rodrigo estaria acompanhado de outros 2 homens dentro do apartamento. Esses homens aí já devem ter sido intimados pela polícia para prestarem maiores esclarecimentos sobre o que aconteceu dentro do apartamento. Dr. Rodrigo tinha 35 anos, era novo, ele trabalhava em um CAPS em Conceição do Jacuípe. A cidade até emitiu uma nota lamentando a morte do médico, né, que era um médico psiquiatra, um médico novo e que infelizmente foi encontrado sem vida. Mais uma vez, a gente se solidariza com toda a família do médico. Olha, vem aqui comigo, porque eu quero falar que na 4ª reportagem da série O Poder Delas, a gente apresenta mais uma empreendedora que virou a chave durante um filão de mercado e decidiu arriscar montando uma loja. É a Jéssica Benício que uniu o talento para as vendas e a fé para conquistar uma fonte de renda. Meu nome é Jéssica Benício, tenho 33 anos, moro na Ilha de São João, no bairro de Simões Filho. Sou empresária. Desde muito nova, né, eu via meus pais empreendendo, tanto meu pai como minha mãe, e isso sempre eu quis trazer para mim, de ser dona um dia do meu próprio negócio, né? Então eu sempre vendi uma coisa ali, outra coisa aqui, para ter minha independência, né, ter meu dinheirinho e conquistar minhas coisas com meu próprio dinheiro. Aí eu vendia lençol, minha primeira venda foi de lençóis, né? Eu gostava, né? Cada dinheiro que eu recebia para mim era uma grande conquista, né? Porque sempre era muito difícil, né? Meus pais teve 5 filhos, então nem sempre tudo que a gente queria eles podiam dar, né? Então toda vez que eu vendia alguma coisa, conseguia ter um dinheirinho, para mim era uma grande conquista. E nesse meio tempo eu casei e com o tempo veio a maternidade e para mim eu não queria sair, né, do conforto de estar com meu filho, de criar o meu próprio filho, né, ver cada fase direitinho. E aí eu vi a necessidade de ter uma renda extra. Ali eu comecei, né, ver o que é que eu podia estar incrementando. Ali vendi um lençol, o outro. Era uma conquista para mim, mas ainda não era aquilo assim que eu achava que estava faltando alguma coisa. Não era aquilo que fazia meus olhos brilhar. Né? E como eu sou da igreja, as meninas sempre procuravam roupas diferentes e tal, e não encontrava. É muito difícil achar roupa para cristão, né? Aí eu falei, não, vou nessa área aí. E aí eu super me identifiquei. Para mim ali eu achei o caminho certo, né? Ver cada cliente com um sorriso no rosto, né? Ver as clientes se olhar no espelho e se achar linda, para mim ali me emocionava. Eu ficava realmente feliz e fui me identificando, né? E aí, no decorrer do tempo, né, veio as tristezas, desânimo, né? Porque venda isso, tem seus altos e baixos, né? Um dia dá, outro não dá. E como eu vendia de porta a porta, às vezes era prazo, né? Então, às vezes, pagamentos atrasavam e às vezes iam me desanimando. Pessoas que eu amo, sempre me apoiou, me incentivou a não desistir, né? Porque as pessoas sempre dizem que viam dono de mim de vendas, né? Eu sempre me identifiquei muito. E ali, né, mesmo com pouca força, mesmo com desânimo e vencendo a mim mesma, né, com os pensamentos, eu fui vencendo e graças a Deus eu sempre tive um sonho de realizar, né, de ter a minha loja. Não imaginava que seria ser por agora, mas Deus é tão bom que nos surpreendeu, né? E hoje estamos aqui com a loja, né, que todos gostam, as clientes ficam aqui maravilhadas e se saem daqui se sentindo muito lindas. Hoje eu consigo viver do meu próprio negócio, porque eu não desisti e enfrentei os desafios que foram aparecendo no meu caminho, com medo, com insegurança, mas sempre confiando em Deus. O poder delas, para mim, é ser raiz, potência, força, coragem e perseverança. Um conselho hoje que eu dou para as mulheres negras é que precisamos acreditar em nós mesmas. Esse é o primeiro passo. Porque se a gente não acreditar em nós, quem vai acreditar? Então, acreditar, insistir, que vai dar certo. E a gente pode chegar onde a gente quiser. Oferecimento. Sebrae ao lado delas. Força, negócio, futuro. Como é
é bom ver uma mulher vencendo. Jéssica, um beijo pra você, sucesso. Tô aqui na torcida por todas as mulheres que têm algum medo, mas vá com medo mesmo. O importante é não parar. Vá, você é uma mulher imparável. Olha, no próximo bloco a gente confere o caso do pastor que recebeu a chamada de membros de uma facção criminosa após ofender a funcionária de um estabelecimento comercial. É daqui a pouquinho, hein? A gente vai para um rápido intervalo, mas antes, vamos ouvir o recado. Este ano foi muito especial para nós. As Telhas Simonassi Nordeste completou 30 anos na Bahia e 70 anos no Brasil, investindo no social e novas parcerias. Sempre inovando, com controle rígido de qualidade, melhor rendimento e uma produção ecologicamente correta, assegurando o padrão elevado e satisfação dos nossos clientes. Neste Natal, renove o que te protege, te dá conforto e segurança. Sua casa. Boas festas. Telhas Simonassi Nordeste. Qualidade acima de tudo. O seu Aratu 24 Horas está de volta e a gente fala de uma discussão em um estabelecimento comercial da Estrada das Barreiras, envolvendo um pastor. Quase termina em confusão. O líder religioso teria ofendido uma funcionária do estabelecimento após sair de um culto na igreja. Mas ele teve que voltar e pedir desculpas depois de tomar uma chamada dos criminosos da facção que atua no bairro. Vamos ouvir o áudio. Boa noite. Aqui é o pastor Dailton, do fato que aconteceu tem 2 dias com essa jovem aqui. Eu vim aqui me retratar porque sabemos que todo homem de Deus ele tem falha, mas ele... E aí foi daí que começou isso tudo. Foi daí que começou isso tudo. Boa noite, calma. Vamos resolver? Desce. Desce. Calma aí. Calma aí. Como é o nome dela, moça? Vamos resolver? Como que aconteceu? Esse diabo ali. Ah, mas sai mais não veio do nada querendo me bater aqui. Bateu no quê? Eu sei, ele se esqueceu de falar dele, aí veio pra cá escutar lá e dizendo que eu da frente e mal. A primeira vez que eu atendo esse homem aqui dentro. É a primeira vez? Não, é a primeira vez que eu atendo ele, é a primeira vez. Não, o pastor ofendeu a funcionária. E a informação que a gente tem é que o tráfico obrigou o pastor a voltar ao local para pedir desculpas. Então a gente está vendo aí nas imagens esse momento que o pastor retorna ao estabelecimento para pedir desculpas, até porque a gente sabe como o tráfico de drogas atua, né, nas localidades, colocando leis aí pelo tráfico. A gente vê aí uma certa discussão acontecendo nessas imagens e a funcionária, coitada, foi aí ofendida, mas o pastor voltou. Pastor, que bom que o senhor voltou, pediu desculpas. Agora, não precisava o tráfico ter aí feito esse pedido para o senhor, né? Ter ordenado ao senhor que voltasse lá para pedir desculpas. O senhor poderia ter feito isso sem precisar chegar nesse nível. Então, a gente está vendo aí esse vídeo, essas imagens. Vamos com o que agora? Olha aí, vamos ouvir de novo. O pastor Dailton. Boa noite. Aqui é o pastor Dailton, do fato que aconteceu tem 2 dias com essa jovem aqui. Eu vim aqui me retratar porque sabemos que todo homem de Deus ele tem falha, mas ele precisa entender a verdade e palavra que é perdoar. A Bíblia diz: é aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou pedindo perdão a esta menina, porque eu me exaltei. Eu confesso que eu me exaltei. Eu não quero trazer a culpa para ninguém. A culpa é do ser humano. E aqui eu estou aqui diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo perdão a ela em público. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. A Bíblia vai dizer: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Amém? Deus abençoe. É de verdade. Olha, 8 dias sem respostas. Familiares e amigos de Williams Nogueira, que foi brutalmente assassinado por traficantes do BDM em Simões Filho, fazem protesto pedindo justiça pelo jovem. Lara Linhares tem todos os detalhes.
Williams Nogueira tinha 28 anos de idade e era morador aqui do Nordeste de Amaralina. Ele frequentava um terreiro em Simões Filho há pouco mais de 7 meses. O irmão dele também era frequentador desse local e o Williams estava muito empolgado, muito animado em conhecer a nova religião. Foi justamente em um momento em que estava no terreiro, Williams saiu do local em Simões Filho para comprar uma água e ele foi pego por outros homens que seriam de uma facção rival, a facção que domina esse local onde Williams morava, no Nordeste de Amaralina. A informação é de que ele teria sido torturado e teria sido obrigado a fazer o símbolo da facção rival, a facção de 3 letras, o BDM. Williams deixa muitos amigos, familiares, pessoas que ainda não acreditam no que aconteceu e afirmam que ele era inocente, um jovem trabalhador com muitos sonhos que comandava inclusive um projeto social de futebol aqui no Nordeste de Amaralina. Tudo que familiares e amigos pedem hoje é justiça, paz e liberdade de ir e vir. A favela vai vencer! A favela vai vencer! Quando o preto parar de morrer! 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 Ele tinha envolvimento com a comunidade, porque a prova disso é isso aqui, ó. Ele era um menino trabalhador, era um menino que já rodou em tudo quanto é empresa. Aqui é o time que ele fez, que ele disse que ia dar emprego, que ele ia salvar a vida da galera do time. A gente não quer falar sobre o que aconteceu lá, mas a gente quer justiça. E a justiça vai ser feita, a gente não vai precisar cavar nada, ir atrás de ninguém, nada disso. A gente não quer isso não, a gente quer descansar em paz, a gente quer que a família tenha paz, que a família se resguarde, a gente não quer correr perigo. Olha, é uma tristeza esse caso, eu acompanhei também de perto, né? Os criminosos, além de matarem o Williams de forma covarde e brutal, eles ainda cortaram o corpo em pedaços e enterraram na área de mata, uma covardia muito grande. Ele não se envolvia em nada, ele era morador do Nordeste de Amaralina, mas era músico, era trabalhador, envolvido com a comunidade, como o próprio amigo dele falou. Não tinha envolvimento com a criminalidade, tinha ido a um evento do Candomblé em Simões Filho. Quando ele saiu do Candomblé para comprar uma água, ele foi sequestrado por traficantes do BDM em Simões Filho e foi executado. A mãe, coitada, percebeu que o filho estava desaparecido, foi até o local procurar pelo filho, chegou a conversar com os traficantes que disseram: minha senhora, pode voltar para casa que a gente vai devolver o seu filho vivo. Cadê? Era mentira. O Williams já estava morto. Então, depois de 2 dias, a mãe desesperada, sem o filho voltar para casa, ela foi até o local com a polícia e aí ficou constatado que o Williams realmente estava morto. Olha, a gente vai novamente para um rápido intervalo, mas antes eu tenho um recado. Atenção, pessoal, é agora ou nunca, últimos dias da Black Friday indecente da TIM. A TIM tem a melhor oferta para você trocar de smartphone ainda esse ano. Olha só, Galaxy A06 5G com 128 GB de armazenamento tá saindo por 12 vezes de R$ 42,00 ou R$ 499 à vista no TIM Controle Plus. Só 12 vezes de R$ 42,00. Esse preço tá um escândalo e além do smartphone, o plano é completíssimo. Você manda bem, com o WhatsApp incluído para mandar mensagem, muita internet e uma assinatura de streaming. É isso mesmo, você tem uma assinatura de streaming incluída no plano e ainda pode trocar de streaming todo mês. É a Black Friday indecente da TIM. Mas a oferta é por tempo limitado. Então vá a uma loja TIM e garanta seu smartphone antes que acabe. Estamos de volta! Minha gente, deixa eu mandar aqui um abraço especial para as baianas de Acarajé. Hoje o dia é todinho delas e tem programação especial logo mais para celebrar esse ofício tão importante para o nosso estado. As comemorações começam com uma missa na Igreja do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, a partir das 9 da manhã. E na sequência, às 10h30, tem um cortejo percussivo até a Praça da Cruz Caída. E para fechar o dia delas, vai rolar também a apresentação de 3 grupos culturais.
Rivais, em frente à sede da ABAN, a Associação Nacional das Baianas de Acarajé, também no Centro Histórico. Lembrando que desde 2005, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, reconheceu o ofício como Patrimônio Cultural e Material do Brasil. Eita, Vaguinho aqui no estúdio, que eu já tô babando, desejando comer o acarajé. Eu acho que hoje eu vou comer acarajé, viu? Gente, o Aratu 24 Horas de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia, pelo carinho. Logo mais estarei às 11 horas da manhã no Alujuca, 18h30 no Fala Dani, e amanhã eu volto aqui no Aratu 24 Horas. Beijo, tchau!